Boa noite a todos. Boa noite. Precisamos agradecer aí mais essa oportunidade de podermos fazer algumas reflexões aqui com vocês a respeito do Evangelho, sequencial aqui, como Delano disse. Nós vamos entrar aqui agora nas instruções dos Espíritos, o item 18 e 19, que tem como tema colocado aqui pelo Kardec: deixai que venham a mim as criancinhas. Essa é uma fala famosa de Jesus, respondendo lá aos apóstolos que num determinado momento estavam tolhendo as criancinhas de se aproximar dele. E aí, esse item traz duas mensagens para a gente. A primeira foi ditada pelo João Evangelista, em Paris, 1863. E ele vai dizer o seguinte a respeito dessa fala de Jesus. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, estas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, o que o evangelista começa dizendo aqui para a gente? Sim, nós sabemos que, a princípio, Jesus está fazendo uma comparação, chamando a atenção da gente para a condição das crianças, da condição de um coração puro, inocente, para que a gente possa se portar dessa maneira perante as situações que nós vivemos no dia a dia. Mas ele fala aqui que essa fala ela é muito mais profunda, porque se ela traz esse paralelo para a gente, ela traz um chamamento para os espíritos que estão nessa condição que ele está dizendo aqui. Que condição é essa? A condição da infância espiritual. Então, é esse chamamento que Jesus está fazendo. Ele está pedindo para que deixe a eles os espíritos que estão numa condição de infância espiritual. Quem são esses espíritos em condição de infância espiritual? Somos nós. Porque se a gente pegar a escala espírita, nós vamos ver lá que nós ainda estamos nos primeiros degraus. Diferente do que acontece com a infância física, que ela é delimitada pela evolução do corpo, então, independente do que a pessoa tenha, ela pode ter um problema mental. Aos 18 anos, ninguém vai chamar uma pessoa de 18 anos de criança. Embora ela possa se comportar por conta de problemas mentais como uma criança, ninguém vai chamar de criança, porque o corpo se desenvolveu. Na infância espiritual é diferente. Não tem um tempo delimitado para estar ali naquela infância. Um espírito na infância espiritual, ele pode ficar ali 2.000 anos, 4.000 anos, 10.000 anos, quantos anos ele achar que é necessário que ele queira ficar naquela condição. Porque ele só vai sair dali quando ele entender que ele precisa evoluir, que ele quiser evoluir. Então, lógico que nós estamos falando de uma frase que está aqui há 2.000 anos atrás, onde a condição realmente espiritual era bem menos elevada. Hoje a gente já consegue compreender muito mais coisas que a gente compreendia naquela época, mas ainda hoje, muitos de nós ainda estamos na condição de infância. E nem queremos sair dessa condição ainda, E existem aqueles que já entenderam que precisa evoluir e que estão aí no que a gente chamaria de pré-adolescência, já se preparando para um novo estágio de crescimento espiritual. Então é disso que esses que Jesus estava chamando. A gente pode lembrar que é o que vai acontecer agora com a gente, os exilados de capela.
Então você está numa condição de infância espiritual, você se mantém ali, você não quer sair daquilo, e é necessário haver uma mudança do planeta. Então se retira todas as crianças espirituais daquele planeta e leva para outro, que tem a condição deles continuar no playground material que eles tanto gostam, né? Vai acontecer a mesma coisa com a Terra, vai haver uma mudança. Aqueles que continuarem, né, querendo ficar por conta apenas das diversões materiais, vão continuar num outro planeta que mantém essas condições. A Terra vai passar para um outro estágio, né? E aí ele segue dizendo aqui, então, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então, claro, quando Jesus, né, disse, deixe vir as minhas criancinhas, ele não tem ali para a criança material, ele não tem um ensinamento para passar para ela. Porque a criança espiritual não tem condição ainda de aprender as coisas que ele tinha para dizer. Então aquilo ali é simplesmente para exemplificar algumas situações para a gente, né? Então o que ele está falando mesmo é para as crianças espirituais. Lembrando uma coisa que a gente geralmente esquece, em todas as situações, e principalmente quando tem um número de pessoas acumuladas, né, reunidas para poder ouvir, junto tem uma série de espíritos ouvindo também. Então, quando Jesus fala isso, ele tem a visão da quantidade de espíritos que estão ali também ouvindo aquilo. Isso toca no espírito encarnado, mas toca também no coração do espírito desencarnado que está acompanhando aqueles acontecimentos ali. Porque todas as vezes que a gente lembra, que a gente vê alguma coisa de Jesus, é sempre a multidão dos encarnados. E a gente se esquece da quantidade que deveria ser de desencarnados que estavam ali vivenciando aquilo também, né? Como acontece hoje. Nós estamos dentro da casa espírita fazendo um estudo, sabemos que o salão está cheio de espíritos que vieram para poder participar dos estudos dessa noite. É assim que funciona. Então Jesus, sabendo disso, ele vai falar diretamente para aqueles que têm a condição de compreender, porque lembrando, quando nós estamos fora da carne, independente da nossa evolução, nossa condição de entendimento é melhor do que quando nós estamos encarnados, né? Então esse chamamento toca o encarnado e toca o desencarnado. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala dessa espiritualidade da criança espiritual, o João traz para a gente essa semelhança da criança física. O que acontece com a criança física? Quando ela começa a aprender a andar, ela tem o que ele está dizendo aqui, os passos vacilantes, né? A criança espiritual é a mesma coisa. Então, o que o pai ele faz? Né? Os pais, o que eles fazem? A criança começa a dar os primeiros passos, ele põe a criança numa certa distância e deixa a criança dar uns passos em direção a ele, né? Bem próximo, porque se cambalear, ele vai lá e pega rapidinho. Para quê? Para passar segurança para a criança. A criança vai se sentindo mais confiante com aquilo ali, né? Toda vez que ela caminha, ela dá uma vacilada, o pai vai e segura. Mas os pais, eles vão aos poucos, quando vai percebendo, a criança começa dando 2, 3 passos. Quando começa a perceber que ele passa a dar 4, 5 passos, o que o pai faz? Ele se afasta um pouquinho mais, para dar esse espaço para a criança caminhar mais. Mas o final é sempre o mesmo. Chega nos braços,
acolhe, aquela coisa toda. É isso que o João está falando aqui. Que Jesus está nos convidando para isso. Para que mesmo com passos cambaleantes a gente possa chegar até Ele, para que Ele possa nos abraçar. Mas tem um detalhe. A criança, quando ela se sente segura, e nós adultos estamos percebendo que ela ainda não tem a capacidade de andar normalmente, ela ainda vacila, mas ela já se acha tão confiante e ela está tão acostumada com aquela coisa de ir sempre em direção ao pai e receber aquele carinho, mas ela olha para o lado, quantas coisas maravilhosas tem no mundo que eu ainda não acessei. Né? Então, o pai solta, ao invés dele ir para o braço, ele vai para uma gaveta, ele vai para uma tomada, ele vai na cortina, o mundo é maravilhoso, ele vai para outros lugares. O que acontece? Os passos não estão ainda firmes, ele desviou do caminho que ele tinha que estar, ele cai. E muitas vezes o pai já está a uma certa distância que já não dá mais para dar aquele pique e segurar. Vai cair, vai machucar. Isso é importante para entendermos que nós não devemos sair do caminho. Mas mesmo com esses tombos, alguns acham tão interessante o mundo material, mesmo sabendo que o braço do Pai está ali à espera, eu prefiro explorar o mundo material. E vai se desviando cada vez mais daquilo que seria. Né? Então o João está chamando a atenção para a gente, para esse tipo de comparação, que nós fazemos espiritualmente o que as crianças na matéria, né, corpórea, eles fazem. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade material que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então aqui, o que ele está dizendo? Jesus chega num momento em que nós estamos nas trevas da ignorância e acende para a gente uma luz e nos convida a seguir essa luz. Tá? E essa luz, ela é o quê? Ele traz com ele a semente do Espiritismo. Por quê? A semente do Espiritismo. Porque Jesus, ele mata a morte. A partir de Jesus, não existe mais morte para a gente. Né? Que é o que o Espiritismo vai desenvolver quando ele vem esclarecer as coisas que Jesus não pôde falar abertamente. O que o Espiritismo traz? Traz para a gente como que é a vida após o desencarne. É isso que vai trazer para a gente. Então, por isso que ele fala aqui que Jesus é a luz, é o que começa o Espiritismo. Né? Porque o Espiritismo está todo fundado dentro da principal coisa que Jesus trouxe, que é a continuação da vida. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maniquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Então, a gente chega num determinado estágio, num determinado momento, em que nós não vamos mais ser guiados, né, feito máquinas ou instintivamente. É o que eu estava falando com a Reni ali no começo. O que faziam os homens caminharem era o instinto. Eles eram guiados pelo instinto. Depois, você começa a ser guiado por uma fé cega. Alguém diz, é assim, e você segue porque ele diz que é assim. Mas com o advento do Espiritismo, nós somos convidados a largar essas crenças limitantes. A partir de agora, eu preciso seguir o caminho da fé raciocinada.
Eu preciso colocar a razão em primeiro lugar para conseguir caminhar. E aqui nós precisamos parar e fazer sempre uma reflexão. Nós estamos conseguindo colocar essa luz que ele diz que o Espiritismo trouxe, nós estamos conseguindo trazer isso para as nossas vidas? Como que é trazer isso para as nossas vidas? É entender a situação do mundo conforme o Espiritismo nos apresenta. E muitas vezes nós fechamos os olhos e começamos a acreditar que não fazem sentido dentro da visão espírita. Quando as pessoas começam a dizer, porque fulano, ciclano está sendo injustiçado, sendo perseguido e injustiçado. Na visão humana. Na visão espiritual não existe ninguém injustiçado. Se nós não conseguimos compreender por que é que essas pessoas estão passando por isso hoje, com certeza a explicação está numa vida passada que a gente não tem acesso. Não existe ninguém injustiçado. Se tiver uma só pessoa na face da terra injustiçada, Deus não existe. Nós precisamos rever todo o nosso conceito. Nosso conceito em Deus está baseado nisso. Então é aquela história lá, quando Ló pergunta lá, se tiver tantas pessoas puras aí na cidade, você vai poupar a cidade? Vou. Enquanto tiver um puro lá, ele vai poupar a cidade. O que ele quer dizer? Não tem puro lá. Não tem pessoas injustiçadas aqui. Isso não existe. Nós precisamos entender isso. Que é entendendo isso que nós vamos entender a nossa situação e vamos aceitar as coisas como elas são, porque nós criamos isso para nós mesmos. Né? E aí o João termina o texto dele dizendo o seguinte: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, ele está nos dizendo que os tempos chegaram. É o momento onde as coisas que a gente parecia que estavam erradas, que a gente entendia como erradas, eles vão mostrar para a gente aqui que está certo. As parábolas nós vamos entender de forma que até então a gente não conseguia entender. Tudo isso acontecendo para nos dar a condição de mudar, para passar para uma juventude espiritual. A juventude espiritual é aquela que busca o conhecimento. Mas qual é o conhecimento que nós devemos buscar? O conhecimento do entendimento desses ensinamentos. Porque nós estamos num momento de pré-adolescência para adolescência. Que é, na verdade, nós estamos questionando tudo e nós estamos levantando uma série de ideias que são apenas questionadoras e não vão nos levar para lugar nenhum. E isso lá na frente vai ser dolorido para a gente, porque a gente vai ter que encarar a verdade. Então, pouco importa se a escola filosófica X ou Y é que me parece mais certa. Se a escola psicanálica A ou B é que me parece mais correta. Se os ideais ideológicos, políticos C ou D é que me parecem corretos. Tudo isso para um espírita é apenas uma bobagem. É apenas coisas que vão permitir
com que a gente pague os erros que a gente cometeu lá atrás. Porque não existe nada no mundo totalmente ruim e não existe nada neste mundo totalmente bom. Nós vamos caminhar para uma direção em que todas essas coisas, ideologias, escolas filosóficas, tudo isso, nós vamos ter que podar. Podar as coisas que são ruins, tendo a inteligência de aproveitar aquilo que é bom de cada um dos lados. E aí o que vai acontecer? Vai afunilar tudo para um caminho só. Para o centro. Para o equilíbrio. É para esse lugar que nós temos que caminhar. Hoje nós estamos caminhando em extremos, divididos, por conta de ideias que não nos levam espiritualmente para lugar nenhum. Coletivamente é muito importante que seja assim, mas individualmente eu preciso começar a largar essas coisas de lado e caçar o centro, o equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai me fazer, vai me permitir chegar lá no braço novamente de Jesus, para me acolher e para me mostrar. É daqui para frente. As pessoas estão com um costume, por exemplo, de se dizer conservadoras. Nada demais. Mas nós espíritas deveríamos pensar o seguinte, e aí é chegar em casa, na frente do espelho, uma reflexão, você com você. Não é para as pessoas. O que eu preciso conservar daqui? O que eu tenho hoje que precisa ser conservado? Nós precisamos conservar virtudes. Será que eu tenho virtude suficiente para ser conservador? Porque todas as outras coisas que eu quero conservar, faz sentido. Conservar as coisas materiais, o mundo material está se transformando cada vez numa velocidade maior. Eu quero conservar situações sociais do passado. Por quê? Se a gente precisa viver a evolução. Então, eu não vejo nada para se conservar agora. Agora, a ideia de conservadorismo, ela não é ruim. Ela é muito boa, só que ela é aplicada no momento completamente errado, quando nós não temos nada para conservar. Nós vamos ser conservadores quando a gente chegar no topo da escala, quando a gente tiver virtudes, quando eu for paciente, quando eu for caridoso, quando eu for realmente amoroso com as pessoas, aí sim eu preciso conservar isso. E aí eu não vou nem precisar ter isso em mente, porque isso vai ser tão normal que as pessoas o serão normalmente. Então, existe problema em ser conservador? Não, nenhum. Mas o problema é o que é que você está querendo conservar agora. Porque hoje, muito que a pessoa fala assim, em alguns momentos eu já consigo ser paciente com o vizinho, com o parente, com não sei quem. Ou seja, nós temos lampejos de virtude. Nós não temos a virtude ainda inserida. Então nós temos que correr atrás disso. A única coisa que nós podemos conservar, se nós tivermos nesse momento, é a vontade de estudar e o desejo de avançar. Isso se cada um, quando estiver fazendo a análise, se tiver isso, pode começar a conservar isso. Se não tiver, procure a ter, porque aí é que a gente vai evoluir. Essa é a evolução que nós estamos caçando. Quando chegar lá na perfeição, aí sim, aí vamos conservar as coisas que nós adquirimos que realmente precisam ser conservadas. A segunda mensagem, ela é ditada aqui por um espírito protetor em Bordel, 1861. E ele diz o seguinte: deixai, venham a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação.
Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meu amigo, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Então, é atrás dessas coisas que nós temos que ir. Amor e caridade. Isso aqui é para ser conservado quando a gente adquirir. Porque esses são os bálsamos que ele está dizendo aqui. Esse é o bálsamo que vai curar qualquer ferida. Não importa pelo que você está passando. É isso que vai te dar sustentação para passar bem com resignação por isso e avançar. Seguindo aqui. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer? Então, se nós temos isso, nós não precisamos temer nada. Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas atribulações, bendito seja, porquanto é para o meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Então, olha só, nós devemos estar sempre gratos ao que nos acontece. Não existe, vou repetir, ninguém injustiçado. Se as coisas estão acontecendo com as pessoas, é porque elas fizeram por merecer, em algum momento. Tudo aquilo que nos acontece é porque nós fizemos por merecer. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Nós precisamos começar a nos livrarmos das desculpas que nós damos para os acontecimentos. Isso aconteceu por causa de fulano, por causa de ciclano, né? Eu sou tão bonzinho, mas ele veio, né, falou uma coisa que eu não queria escutar e eu acabei perdendo. Não. Ele falou que eu precisava ouvir. Eu posso até não querer, não estava querendo ouvir, mas eu precisava ouvir. E eu preciso entender que eu precisava ouvir. E agradecer a Deus, como ele diz aqui, ao Pai por ter essa oportunidade de ouvir aquilo que eu precisava ouvir. Fazendo isso, eu resgato as coisas, os débitos que eu tenho lá atrás. E aí, eu não vou mais precisar ouvir essas coisas. Gente, é trabalhoso? É. Mas, imaginem que, vencendo uma dificuldade, nós não passaremos por ela novamente. Não vencendo essa dificuldade, não aceitando a dificuldade, nós vamos ter que passar por ela de novo. Porque nós estamos lá no plano espiritual, nós planejamos o nosso retorno e falamos, eu entendo que eu fiz isso, isso e isso, eu preciso resgatar. Então eu quero resgatar assim, assim, assim. Espiritualidade, beleza, vai lá. Aí você chega aqui, começa a passar pelas coisas e fala, não aceito. O que acontece? Você vai passar por tudo aquilo, porque foi combinado, você vai passar com revolta, não vai aceitar e vai chegar lá no plano espiritual e eles vão falar com você, deixa eu te contar, vamos preparar aí de novo, que você vai ter que voltar para passar por tudo isso novamente. Então, não é muito melhor a gente passar uma vez só, passar bem? Se a gente olhar
essas notícias, né, que aparecem aí pela televisão, que cada dia mais tem horrorizado todas as pessoas, parece que todas as barbaridades têm acontecido ao mesmo tempo. Isso tem uma coisa muito positiva para a gente. É impulsionar a gente, porque a gente consegue começar a perceber coisas que nós não fazemos mais. Tem coisa que nós temos certeza que nós não fazemos mais. O nome disso é evolução. Nós estamos no mesmo planeta onde tem pessoas fazendo algumas coisas que nós não fazemos mais. Então nós estamos sim evoluindo. Mas precisamos ficar atentos naquilo que nós precisamos começar a parar de fazer. Porque também tem muita gente que não faz mais as coisas que nós ainda fazemos. Então é essa visão que nós temos que ter dos dois lados. Seguindo aqui, Senhor, tem piedade de tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendita seja ainda, mas se fazes o que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos pés o testemunho de seu reconhecimento. O que ele está dizendo aqui é que a gente precisa fazer com que chegue aos pés do Pai o nosso reconhecimento pelas coisas que a gente passa. Então é isso. Passou por uma vicissitude, agradecer, deixar chegar a Ele o reconhecimento que nós entendemos o motivo pelo qual a gente passa por aquilo. É isso. Tá? Se tem desamor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, terei colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se de vossas almas tudo o que seja capaz de lhe conspurgar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente. Subireis sempre, até que vossa alma, enebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, quando nós aceitamos as dificuldades, nosso fardo vai começar a se tornar mais leve nos nossos ombros. Ainda que ele tenha o mesmo peso, mas nós vamos sentir mais leve. Nós vamos tirando cada um aos poucos e vamos estar preparados para subir, para voar como os pássaros aqui, atingir as altitudes espirituais, atingir a condição de um adulto espiritual, completamente consciente da sua condição, pleno da sua situação e dos seus deveres perante a seara de Deus. E ninguém vai chegar lá em cima para ficar contemplando. Nós vamos chegar lá, entendermos a dificuldade que todos que estão para baixo têm, que são as dificuldades que nós passamos por ela, e vamos trabalhar juntos para incentivar esses que estão pelo caminho a chegar onde nós chegamos. Assim como acontece com todos aqueles que estão lá em cima, ajudando a gente hoje a seguir nesse caminho. Queria agradecer, o tempo acabou. Muito obrigado a